Então, gente, mais uma vez de novo aqui no Castellani Produções. Vamos falar hoje shutter speed, velocidade de obturação. Então, o que é na verdade velocidade de obturação? É que você tem na sua câmera aí 1/60, 1/125, 1/400. O que é isso na verdade? Antes, é interessante que você, claro, conheça os três pilares da fotografia. Então é interessante que deem uma olhada em alguns artigos legais sobre isso, que de repente eu vou colocar até na descrição do vídeo, arquivos sobre justamente ISO, velocidade de obturação e diafragma. São os três pilares da fotografia, porque na verdade você sabe muito bem que vídeo, né? As gravações no fundo são fotografias, né? E o que acontece? No caso do vídeo, existe uma regra dos 180 graus, que depois eu vou colocar aí, que não é a regra de composição de diálogo, não. É uma regra de 180 graus que está relacionado ao shutter speed, a velocidade de obturação, né? E essa regra diz o seguinte: quando você vai filmar, por exemplo, a velocidade de obturação está ligada justamente ao frame rate, né? Quantos frames por segundo você está filmando. Então você tem que, a regra é a seguinte: toda vez que você tiver o seu frame rate, você determinar o número de frame rate, o que vai acontecer? A velocidade de obturação é sempre o dobro do seu frame rate, tá? Então se eu estou filmando em 30 frames por segundo, 30 fps, a minha velocidade de obturação tem que ser 60 ou 1/60, né? Se eu estiver filmando em 24 frames por segundo, a minha velocidade de obturação é o dobro, seria 48, né? 1/48. Só que a maioria das câmeras não tem 1/48, então você coloca 1/50, né? Então, na verdade, essa é a regrinha que a gente usa, né? A velocidade de obturação é sempre o dobro do seu frame rate, tá? E entenda, na verdade, que essa velocidade de obturação é o tempo em que o sensor vai ficar exposto, né? Então 1/60 na verdade é 1/60 segundos, tá? E a gente, na maioria das vezes, não fala 1/60, fala 60, né? Fala 120, 400, já está implícito que é 1 sobre esse número, tá? Que é justamente a velocidade de obturação. E lembra que está em segundo. E o que acontece? O que a velocidade de obturação faz? O que o shutter speed faz? No fundo, ele é mais responsável por congelar a imagem. Então, o shutter speed tá relacionado ao que a gente chama de motion blur, né? Isso vem do cinema, né? Que vários estudos verificaram que, na verdade, 24 frames por segundo seria o movimento mais fluido, mais ideal. Não é que o ideal, né? Mas o mais próximo da visão humana, né? Seria o mais igualzinho à visão humana. Então você teria um motion blur, né? Esse movimento, esse borrado que tem no movimento, seria mais próximo à visão humana, 24 frames por segundo. Mas isso na verdade foi uma definição, né? Porque o cinema, quando começou com passando a 15 frames por segundo, já teve filme a 18 frames por segundo, e ficou determinado 24 frames por segundo e acabou ficando, né? Então essa é a situação. E aí você justamente tem a situação do shutter speed. Então o shutter speed já é isso, né? A velocidade de obturação é isso que eu acabei de falar. E agora a gente pode ver alguns exemplos, né? Que eu fiz com ventilador, com o meu sobrinho João Carlos. Então você vai ver justamente aí a questão do o que é congelar a imagem, né? Então dá uma olhada aí.
Bom, gente, então é importante também verificar que toda regra pode ser quebrada. Então, para você quebrar a regra, conheça bem a regra, né? Esteja totalmente íntima da regra, para você poder quebrar e saber exatamente quando quebrar, né? Porque o que acontece? O Shutter Speed, como eu já falei, ele tem ele é responsável por congelar a imagem, né? Então a minha movimentação aqui, ela tem um motion blur natural, né? Tem um borrado natural. Quando você mexe no motion blur, no Shutter Speed, você congela, né, esse movimento, e esse motion blur vai diminuindo com o tempo, como você viu aí em alguns exemplos. Agora, dependendo da sua linguagem, dependendo do que você for trabalhar, você pode alterar essa velocidade de obturação, né? Depende do que você quer. Então, se você tem alguma cena, uma movimentação em que você queira enfatizar os movimentos, né, sem deixar aquela coisa borrada, né, da coisa da movimentação, todo mundo correndo, fica aquela coisa meio borrada do motion blur. Se você quer dar ênfase a isso, aumenta o seu shutter speed. Não tem problema. Você vai ter uma coisa mais, você vai ter uma coisa diferente, né? A movimentação, o motion blur vai ser menor, né? Mas se você quer enfatizar isso na sua linguagem, ótimo, né? Existem filmes aí, o Soldado, se eu não me engano, o Soldado Ryan, né? A cena inicial que o Tom Hanks está na praia, tem uma mistura aí de velocidade de obturação, porque se eu vou tentar colocar aí alguns inserts, mas, por exemplo, nas explosões, o que acontece? Você verifica que a velocidade de obturação ali está alta, justamente porque ele quer enfatizar as pedras nas explosões, né? As pedras voando, né? Enquanto, por exemplo, quando de repente vai para o Tom Hanks, quer enfatizar, já no Tom Hanks ele diminui o shutter speed, né? Diminui a velocidade de obturação para justamente ter um borrado, que aí ele já quer mostrar a loucura que o Tom Hanks está sentindo ali naquele momento ali, daquela loucura da guerra. Então isso vai depender muito da linguagem, né? A mesma coisa, se você quiser fazer o exemplo que eu coloquei aí dos grãos, né? Se você quer fazer uma propaganda de grãos, por exemplo, você vai filmar um comercial. Pô, é interessante que você veja os grãos, né? Se você quer enfatizar isso. Então, nesse momento, é interessante que você, como no exemplo aí, né? Você vê, quando eu estava com uma velocidade de obturação baixa, quando eu jogava os grãos, ficava aquele motion blur, né? E quando eu aumentava a velocidade de obturação, o que acontecia? Eu conseguia ver com mais detalhe os grãos. Então, isso vai depender muito. Então, é aquela coisa, toda regra pode ser quebrada. Agora, você tem que saber quebrar, né? Então, conheça bem a regra para poder quebrar, tá? Então é isso, galera. Então, esse vídeo, shutter speed, velocidade de obturação, e dá uma estudada. Valeu!